A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos a respeito de Elias e Eliseu. Nós estamos estudando ainda o profeta Elias, né? Mais para frente nós estudaremos o profeta Eliseu. Mas nós chegamos na nossa quinta aula, que tem como título hoje Um Homem de Deus em Depressão. Hoje nós iremos enfocar: será que o homem de Deus ele entra em depressão? Será que a depressão ela atinge o homem de Deus? Tá? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, eu queria que você continuasse, querido, clicando no gostei, adicionando e se inscrevendo em nosso canal. Eu peço para você que nos assiste para fazer isso daí, tá? Clicar no gostei, nos adicionar na lista e depois se inscrever no nosso canal, porque quantos mais inscritos nós tivermos, o nosso vídeo será mais divulgado pela internet. Isso faz com que a divulgação do vídeo fique com mais eficácia, tá? Então continue clicando, continue nos adicionando, continue também divulgando o nosso vídeo corpo a corpo. Eu quero agradecer pela quantidade de comentário, tá? Eu tenho recebido muito comentário de várias partes do Brasil, de vários estados brasileiros, e todos os comentários eu leio e eu oro para que Deus continue abençoando a tua vida. Eu fico muito feliz porque esses vídeos têm servido de canal de bênção. Esse programa tem sido uma bênção para várias pessoas em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Eu quero agradecer pela quantidade de acesso também nos Estados Unidos e em Portugal. É muito grande o acesso que eu tenho nos Estados Unidos e em Portugal. Eu quero agradecer esses irmãos, tá, que nos acessam também fora do nosso país. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Queridos, eu quero fazer um comentário aqui. Sexta-feira, dia 25 e 26 de janeiro, né? Hoje eu estou gravando a aula, hoje é domingo, é dia 27. No dia 25 e 26, nós tivemos um encontro maravilhoso aqui na cidade de Americana, que foi o segundo encontro de educadores cristãos, que teve como título Educadores Cristãos, Caminhos para Excelência. Nós tivemos a presença do glorioso pastor Altair Germano, tá? Inclusive tem algumas pessoas de Abreu e Lima, em Pernambuco, graça e paz para os irmãos daí, e ele esteve aqui na cidade de Americana e foi um final de semana maravilhoso, onde realmente nós ouvimos Deus falar, onde o pastor Altair trouxe algumas dicas, algumas ferramentas a mais para que nós estejamos melhorando a qualidade do nosso ensino. E eu quero pegar uma dica que o pastor Altair Germano falou nesse segundo encontro de educadores cristãos na cidade americana, e eu quero transmitir para vocês. Vocês, professores, eu sei que têm feito isso, mas eu gostaria que vocês colocasse isso e tivesse como meta todos os dias que você sair da sua casa para lecionar a escola bíblica dominical, independente do dia que é feito aí na sua igreja, tá? Que na hora que você saísse da sua casa, você saísse com uma palavra de Deus. Que você chegasse na escola dominical não para lançar conhecimento teórico. Essa é a minha dica dessa semana. Não lance simplesmente conhecimento teórico, porque ensinar dentro da esfera cristã é ensinar para transformar alguém. E você só consegue transformar alguém se você tiver uma palavra de Deus. Se a palavra de Deus for dada a você, aí quando a palavra de Deus chega até você, você tem a palavra. E essa palavra ela causa impacto, ela causa alvoroço. Foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista estava no deserto.
E a palavra do Eterno veio a João Batista no deserto. Ele tinha uma mensagem: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede, porque a hora chegou. E era essa mensagem que João Batista transmitia. E essa mensagem que foi dada a João lá no deserto, ela foi capaz de trazer um grande alvoroço em Israel. Então qual é a minha dica? Tenha a palavra de Deus. Leva para a tua classe a palavra de Deus. Não chega na sua classe só com conhecimento teórico, só com conhecimento teológico, só com filosofia humana. Tenha a palavra de Deus. Porque aí na tua classe tem pessoas que saem das suas casas e quando vão à escola bíblica dominical, eles querem ouvir Deus falar. E você, professor, é o canal que Deus vai usar para transmitir a palavra de Deus, para transformar vidas, você é o canal onde Deus vai falar através de você, onde os mistérios serão revelados, aonde a alma humana que clama por sede, você tem essa água que pode saciar a sede deles. Não que você é detentor dessa água, mas que a água foi dada pelo Eterno. A palavra foi dada a você. E quando a palavra de Deus ela é dada a um homem, ela causa efeito. Então essa é a dica da semana. Vá para a tua classe com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fará aquilo que lhe apraz. Amém? Que essa dica você carrega todos os dias, por longos anos, toda vez que você chegar diante da tua classe, tenha consciência que a palavra de Deus está com você. E aquela manhã, a essa noite, seja qual for o dia, o horário que você estiver ministrando aí na tua igreja, que você tenha a convicção de uma coisa, que a palavra de Deus está com você. Tá? Vamos entrar na nossa lição. A nossa lição ela tem como título Um Homem de Deus em Depressão. Hoje nós estaremos enfocando a questão da depressão atingindo pessoas cristãs. Então qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é decifrar, não de forma técnica, com muita propriedade, com termos científicos, mas o que é depressão? Quais são os sintomas da depressão? Como identificar a depressão? Será que a depressão é uma doença ou é algo espiritual? Isso é muito interessante. Nós faremos uma abordagem não científica, mas nós faremos uma abordagem religiosa. A intenção nossa é fazer uma abordagem religiosa. E será que um homem de Deus ele entra em depressão? Será que um cristão ele entra em depressão? Nós, às vezes, olhamos a Bíblia, nós ficamos assim encantados com os heróis da Bíblia. Nós olhamos para Abraão, que recebeu um chamado de sair de Ur, para Moisés, para Moshe, o tirado entre as águas, que recebeu uma vocação, um ministério lá em Midian, fugindo de Faraó por causa da morte de um egípcio. Nós vemos Elias, que é o personagem de hoje, após ele enfrentar e matar 850 profetas de Baal, após ele fazer aquela grandiosa obra em nome de Deus, ele deseja agora morrer. Após ele fazer uma grande obra, ele se esvazia, ele se esquiva, ele com medo de uma mulher que ameaçou ele de morte e disse para ele que no outro dia, naquela mesma hora, ele já não estaria mais com vida, ele estaria morto. Elias estava com o poder de Deus, com a mensagem de Deus, ele era o homem de Deus, o homem vocacionado por Deus, o homem escolhido, o homem que tinha a palavra de Deus, que ele sai das escolas de profeta com uma palavra para Acabe, para Jezabel e para o povo. Esse homem que detinha a palavra de Deus, agora ele some, ele se afasta do seu foco, ele se afasta do seu caminho. Ele vai para um lugar sozinho, ele se isola e pede a morte.
Elias. Nós vamos observar na aula de hoje que esses homens foram homens, se você dá uma olhadinha no capítulo 11 da carta aos Hebreus, tido como os heróis da fé. Nós iremos observar que vários heróis da fé, que a Bíblia elenca eles como gigantes espirituais, que fizeram proezas em nome de Deus, mas em algum momento da vida dele, eles entraram em depressão. Nós temos que ter a consciência, professor, nós temos que ter a consciência, queridos, que homens de Deus, além de eles serem homens que possuem uma palavra de Deus, eles são homens, eles são seres humanos. Nunca se esqueça disso. Eles simplesmente detêm a palavra de Deus. É como um vaso de barro. Você coloca água dentro dele, mas essa água pode ser tirada dele. Nós somos como o barro, diz Paulo. O tesouro foi colocado dentro desse barro, para que a glória não fosse do barro, mas a glória fosse de quem colocasse dentro de nós o quê? O tesouro. Mas esses homens foram homens que, em algum momento da vida, eles sentiram medo. Foram homens que com grau diferenciado, mas entraram em depressão. Então, o objetivo da nossa aula hoje é mostrar que homens de Deus são seres humanos e que são plausíveis, que são homens sensíveis a qualquer tipo de mal. São homens que podem entrar em depressão, que podem se entristecer, como diz o nosso texto áureo, um conselho, um escrito de Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós passamos sim por momentos difíceis, passamos sim, e nós vamos observar que hoje homens de Deus passam por momentos difíceis. O que significa então depressão? Depressão significa pressão para baixo. A depressão, os psicólogos definem ela como um transtorno do humor. A depressão é um transtorno do humor que ela afeta todas as áreas da vida. Então, o que é depressão? É quando uma pessoa está com pressão. É uma pressão para baixo. É você comprimir algo. Algo que tenha, por exemplo, 30 centímetros e você quer compactar esse algo de 30 centímetros. É como se você pegasse uma mola e você fosse pressionando ela. A carga que ela vai receber, a força que ela vai receber, vai tirar as características e a propriedade dessa mola. Ela vai sofrer o quê? Uma deformidade. Ela vai sair do seu estado original. Porque você pega uma mola, leva na sua classe uma mola, na hora que você pressiona a mola, ela está recebendo uma força, uma pressão para baixo. E quando você solta essa pressão, quando alivia a carga dessa mola, o que acontece? A mola sobe, ela ganha força, ela sobressai. Ou seja, a mola pressionada, ela tira as suas características, ela perde um pouco das suas características, da sua originalidade. Ela deixa de ser original. Então ela passa a sofrer uma pressão. Então, depressão é um transtorno de humor. E uma outra coisa, a depressão ela não só atinge adultos, por exemplo. A depressão ela ocorre em todas as faixas etárias, sendo que as taxas, de aumento da depressão, ela parece que está aumentando entre jovens e idosos. Então o número de depressão entre jovens e idosos parece aumentar. Mas segundo essa revista científica que eu estava lendo, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de crianças
entrando em depressão. Olha que interessante, crianças tendo depressão. Ou seja, a depressão não é um fenômeno que detém uma faixa etária única, mas várias faixas etárias pode ter depressão. Segundo uma revista científica, cerca de 54 milhões de pessoas no Brasil, em algum momento da sua vida, terão algum tipo de depressão. 54 milhões de pessoas, em algum momento da sua vida, terão algum tipo de depressão. E cerca de 7,5 milhões de pessoas terão episódios agudos e graves, e com risco de suicídio por causa da depressão. Olha como a depressão ela está entrando na nossa sociedade, e ela não passa longe da igreja, ela não passa longe dos cristãos. Nós temos muitos crentes, muitas pessoas que carregam a fé cristã, que professam o nome de Deus, que vive em depressão. Então o que é depressão? Depressão é um transtorno de humor. A nossa discussão hoje, ela não será a discussão se a depressão ela é psicológica ou biológica. Nós não vamos discutir aqui, por exemplo, como que nasce a depressão. É por questões psicológicas? Ou é por ser biológico? Isso é uma discussão científica. E até entre os cientistas, entre os psicólogos e a parte de medicina, eles não conseguem entrar num acordo. Tá? Eles não conseguem saber se a depressão ela nasce por questões psicológicas, por questões psicossomáticas, ou porque isso está na gênese humana, como se estivesse no próprio DNA do ser, que em algum momento ela aflora. Por exemplo, uma úlcera. Uma úlcera ela é causada por quê? Por questões biológicas ou por questões psicológicas? Você vai no médico, o médico diz, olha, por você às vezes sofrer por passar muita raiva, muito nervoso, pode desenvolver uma úlcera. Pode desenvolver, você pode estar com mal-estar por elemento psicológico. Mas a nossa discussão, ela não vai entrar nesse setor. Se estamos diante de uma questão psicológica ou se ela é uma questão biológica. Então nós não vamos discutir isso. Porque segundo alguns estudiosos, uns dizem o seguinte, que o fator biológico, ele é determinante para causar depressão. E os fatores psicológicos, eles são simplesmente consequência. Então nós não vamos analisar qual é o fator determinante e qual é o fator consequente. O que nós vamos analisar hoje aqui é as causas da depressão. Por que uma pessoa ela entra em depressão? Segundo um psiquiatra suíço, ele diz que o aumento do número de pessoas com depressão se deve em grande parte à decadência dos costumes e ao afastamento da religião. Segundo esse psiquiatra, por que as pessoas estão entrando em depressão com mais frequência? Porque o aumento da depressão está aumentando. Porque muitas pessoas entram em depressão. Segundo ele, existem alguns elementos. Um desses elementos é o abandono da fé cristã. É o abandono da fé em Deus. Quando uma pessoa deixa de acreditar em Deus, ele entra em depressão. Por quê? Por isso que eu falei, a nossa abordagem será uma abordagem religiosa. Será uma abordagem cristã, baseada na palavra de Deus. Nós não vamos discutir aqui questões filosóficas, questões envolvendo humanismo. Nós vamos observar a depressão baseada na palavra de Deus. E segundo esse psiquiatra, que fez essa tese dele lá na Basileia, na Suíça, ele diz que a depressão, as causas da depressão é porque o homem abandonou-se a Deus.
O homem abandonou a Deus. E por causa desse abandono de Deus, lhe falta fé e esperança. Ele perde elementos vitais que faz ele acreditar que ele tem um propósito de viver. Quando ele deixa de acreditar em Deus, ele está deixando de acreditar, ele está tirando o foco. Por exemplo, para que eu nasci? Qual é a finalidade de eu estar aqui nessa terra? Então, quando eu deixo Deus, eu perco a fé e a esperança. E uma pessoa que se afasta de Deus, que se afasta da pessoa de Deus, ela impede de progredir. Porque a finalidade da vida, a finalidade da pessoa aqui na terra é de prosseguir, é de caminhar. E uma pessoa que está longe de Deus, o que roubou-lhe dela? A fé e a esperança. Então, quando uma pessoa se afasta de Deus, a pessoa está com um vazio na alma. Porque elementos foi tirado dessa pessoa, a fé e a esperança. Ele deixa de acreditar na vida. Ele deixa de acreditar na finalidade que ele está aqui. O alvo para ele não existe mais. Ele vive o quê? Vagueando, sem rumo, sem destino. Ele anda sem uma qualidade de vida. Ele anda sem um propósito. Ele perde o foco da vida. Ele perde o foco do seu chamado. E o que acontece? Ele entra em profunda depressão. Por quê? Ele começa a sofrer uma pressão. Ou seja, eu não tenho mais razão de viver. E como a fé e a esperança foi tirada dele, ele não encontrando mais saída, e não acreditando mais na vida, o que ele faz? Ele se abandona aos caprichos da morte. Olha o que aconteceu com Elias. Elias recebeu o chamado. Quando Jezabel manda aquele mensageiro dizer para Elias que no próximo dia, naquele mesmo horário, Elias não existiria mais, o que Elias se sentiu? Eu perdi o meu propósito. Ele perdeu o quê? A fé em Deus. Vocês lembram o que significa o nome de Elias? Eliarro, em hebraico. Eliarro é, no próprio nome dele, quando ele chegou para Acabe, o nome dele estava falando. O nome dele estava com a mensagem profética. E qual era essa mensagem? Adonai é o meu Deus. Ou seja, eu não acredito no politeísmo. O que eu estou acreditando é no monoteísmo. El, ou seja, Adonai é a minha propriedade. Quem toma conta da minha vida não é Baal, não é outras entidades que vocês trouxeram para Israel, mas quem toma conta da minha vida é o Eterno. O nome dele denunciava quem ele era. Vou repetir, queridos. O nome de Elias denunciava quem ele era. Denunciava a sua crença, denunciava a sua fé em Deus. Mas naquele momento que ele ouve a mensagem de Jezabel, a fé vai-lhe embora. A esperança de ver o povo adorando o único Deus vai embora. Ele deixa o foco, ele deixa o seu chamado por algum instante, porque ele estava sendo pressionado por uma mulher chamada Jezabel. Ele estava sendo pressionado por essa mulher, que segundo os estudiosos, significa montão de lixo. Ou seja, aquela mulher que tinha um monte de lixo acumulado dentro da sua própria vida, que ela exalava cheiro ruim. Elias deixou ser contaminado pelo cheiro de Jezabel. Ele passou a ser contaminado. O que ele faz? Ele para de acreditar em algum momento, não na existência de Deus, mas ele deixou de acreditar que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E o que ele faz? Ele se esquiva, ele se isola. Quando a gente perde a fé e a esperança em Deus, a gente se entrega ao capricho da morte. Cerca de 33 milhões de pessoas foram vítimas de depressão nos Estados Unidos. Só no ano de 96, 33 mil pessoas nos Estados Unidos tiraram a própria vida, suicidaram-se. Por quê? Porque perderam a fé e a esperança.
Deixa eu comentar algo aqui, queridos. Será que a depressão, talvez você está se perguntando, Fábio, a depressão é uma doença ou não? O que é a depressão? Ela é uma doença ou não? Queridos, eu sei que esse tema é controverso dentro da religiosidade. Porque existem muitos irmãos que negam a existência da ciência. O que você vai levar para a classe? O que você que está me ouvindo vai entender o que eu vou estar dizendo? A ciência já provou que depressão é uma doença. Isso é fato, querido. Isso é fato. É como numa operação policial, numa investigação, na cena de um crime, é encontrar essa revista, por exemplo. Essa revista está na cena do crime. O perito investigador chega lá e encontra essa revista. O fato é que a revista foi encontrada. E contra esse fato não há argumento. Agora, uma outra questão é quem colocou essa revista na cena do crime. Se a pessoa que colocou é a mesma pessoa que colocou, será que ela é proprietária dessa coisa? Ou será que foi dado a ela e ela colocou aqui? O que eu quero enfatizar é o seguinte: se existe um fato, não há como nós ir contra esse fato. E a ciência já provou que depressão é doença. Mas deixa eu falar alguma coisa aqui que eu ouço muito. Depressão é doença desculpe o termo, de pessoas frescas. Dá uma enxada para essa pessoa carpir, para ver se a depressão não vai embora. Queridos, depressão não é doença de fracos, nem sinal de fé. Vou repetir. Depressão não é doença dos fracos. Depressão não atinge somente os fracos. E a depressão não é sinal de falta de fé também. Depressão não é doença que atinge somente os fracos. A depressão, ela é uma grande realidade. Por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando isso porque grandes homens e mulheres da história passaram por esse teste em suas vidas. Pessoas gigantescas, pessoas com um grande legado passaram por este momento. Inclusive os heróis da fé. Olha o que Davi disse quando ele se expressou o sentimento de tristeza. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Ou seja, Davi chorava tanto que ele estava se alimentando das suas próprias lágrimas. Claro que isso é uma hipérbole, querido. Ele estava demonstrando o quê? A angústia da alma, a tristeza que ele estava passando. Que ele estava chorando tanto que isso servia de alimento para ele. Ele estava se alimentando do quê? Da tristeza. Davi, quem foi Davi? David, em hebraico, é o amado. É aquele que é amado por alguém, é o amante. É por isso que ele recebe o nome de Davi. Na verdade, ele é um nome próprio, que significa amado por alguém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E teve momentos na vida dele que a cama dele se transformava em um grande rio. E ele nadava nesse rio de uma forma angustiante. Ele deitava e a angústia pegava Davi. E quem foi Davi? Foi um dos maiores reis de todos os tempos. O cego de Jericó clamava, referiu a Jesus a quem? A filho de Davi. Todos saberiam que o Messias, que o Mashiach, que o ungido veria da descendência de Davi. O próprio Jesus sentiu-se triste. Quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? A minha alma está triste até a morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Jesus, no Getsemane, ele entrou em depressão. A ciência já provou que existem graus de depressão. E depois nós vamos ver se uma pessoa que está triste, ela está depressiva. Mas uma coisa eu já quero afirmar. Cristo no Getsemane, ele entrou em depressão. Em grau menor? Sim, em grau menor. Mas ele entrou em depressão. Por que eu afirmo isso? Porque quando ele faz aquela oração, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Para que Cristo veio na terra? Qual era o objetivo, a finalidade da vida dele aqui na terra? De morrer. Qual era o destino dele? A cruz. Mas por alguns instantes, eu não sei medir o lapso de tempo, a quantidade de tempo específico, mas ele desejou não ir mais. Ele desejou não ir mais à cruz. Ele tentou desistir, preste atenção, em algum momento ele pensou em parar. Ele disse, Pai, se possível, se existir uma outra forma, um outro meio, um outro mecanismo, passe de mim esse cálice, porque ele estava visualizando o final. Ele estava enxergando que a cruz era duro demais para ele. Ele tenta desistir. Ele estava deixando o seu foco. E naquele momento, é por isso que Lucas, o grande médico e filósofo, que com tantos detalhes, ele diz que um anjo visitou Yeshua, Jesus, lá no monte, lá no Getsemane. Por quê? Porque em algum momento ele sentiu o quê? Perda da fé. Não é a fé na essência, mas em um lapso curto de momento, ele perde o foco da vida dele. É por isso que de repente ele diz mas, essa palavra mas é a hora que ele foi curado da depressão. Quando ele diz, mas, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, ele diz, Pai, mas todavia, não faça como eu quero, mas como tu queres. O mas é o momento que ele é curado, aonde ele reconhece, volta que ele tinha que morrer. Era dura a sua missão? Era, mas ele tinha que morrer. Ele diz, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, não faça como eu quero, mas como tu queres. Exemplos de Davi, exemplos de Jesus nos provam que não somos piores que ninguém. Você não é pior que ninguém, querido, por causa da depressão. Se o próprio Filho de Deus, presta atenção, ele quis experimentar, entre aspas, o nosso fundo do poço. Por que teve um episódio do Gênesis, do Getsemane? Porque Cristo quis experimentar a depressão. Ele quis sentir que negócio era esse. Ele quis sentir o que é sofrer pressão para baixo. O que é o ser humano sofrer uma pressão baseado na sua estrutura. Mexer com a estrutura humana. Ele quis sentir isso na pele. Se ele experimentou o nosso fundo do poço, não precisamos ficar envergonhados quando passamos pela experiência da depressão, porque ela não é sinal de fraqueza, mas muito mais de insatisfação com o mundo que construímos. Depressão, ela quer nos dizer algo. E o que a depressão quer nos dizer? O vazio está aí. A depressão, ela está com uma mensagem profética. Olha a ponte que eu estou fazendo. Paulo, em Romanos 8, 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. A depressão, ela pode cooperar para o teu bem. Ela está dizendo para você, ei, está vazio. Alguma coisa precisa ser preenchida. E cuidado com o que você vai preencher
preencher quando você estiver em depressão. Cuidado com o que você vai preencher. Você precisa se preencher de fé, de esperança, da palavra de Deus. É preciso encontrar alguém que sacie a nossa fome de eternidade. Então, esse é o nosso objetivo. É mostrar que a depressão, ela é um momento rico para avaliar, para escutar e, sobretudo, aprender. A depressão é um momento onde nós paramos e devemos avaliar algumas coisas. Devemos escutar e devemos aprender com a depressão. Ela está querendo nos dizer algo. Porque quando nós somos pressionados para baixo e vão tirando as nossas propriedades peculiares, nós vamos ficando vazio e nós precisamos ser preenchido por algo. Por isso que pessoas se entregam à morte. E uma pessoa em depressão, Fábio, como eu reconheço uma pessoa em depressão? Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Sentimentos como tristeza, angústia, dor no peito, aflição, medo e vários outros sentimentos ruins não significa necessariamente que você está em depressão. Mas toda pessoa em depressão tem esses sintomas. Olha que interessante. Porque às vezes eu, Fábio, professor Fábio, se entristece. Mas não fico deprimido. Não entro nesse processo de depressão. Um dia eu poderei ter depressão, é claro. Como eu afirmei que Cristo, no Getsemane, teve um grau de depressão. Ele desistiu do foco em algum momento. A Bíblia diz que as glândulas dele explodiram, romperam, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque as glândulas romperam, a tensão foi tão grande, a carga da pressão que ele sofreu foi tão grande, que ele se rompeu, e olhavam para os braços de Jesus, e estava exalando, estava rompendo o quê? Em sangue. Então tristeza, angústia, medo, esses tipos de sintomas não significa necessariamente que nós estamos em depressão. Nós precisamos reconhecer quando uma pessoa está realmente em depressão. Porque segundo os psicólogos, toda pessoa deprimida tem esses sintomas. Mas nem todas as pessoas que têm esses sintomas estão em depressão. Nós reconhecemos que a depressão é algo anormal. Mas quais são algumas características? Eu quero dar algumas características para você identificar uma pessoa que vive em depressão, que foi o caso de Elias. Uma pessoa, primeiro, que desiste do foco. Olha aí, Elias desistiu do seu foco. Qual era o seu foco? Voltar a Israel, ser uma nação monoteísta, Eliarro, ou seja, Deus é único. Primeiros sintomas, primeira coisa que a pessoa demonstra que está em depressão, ela deixa de lutar pelos seus ideais. A pessoa deixa de lutar pelos seus ideais. Ela desiste de lutar pela vida. Uma pessoa que está desistindo de lutar pela vida, essa pessoa ela pode estar, ou ela é um grande potencial em entrar em depressão. Por quê? Porque quando você deixa de querer lutar pela vida, o que vai acontecer? O outro sintoma. Vai acontecer o sintoma da fuga. Quando você não quer mais lutar para o seu alvo, faz de conta que o seu alvo é ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. De São Paulo ao Rio de Janeiro você tem que ir pela Dutra. E quando você está nessa rodovia, o seu destino é Rio de Janeiro.
mas você não quer mais ir para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, você é acometido de uma grande tristeza. Eu não vou mais para o Rio de Janeiro. Aí você pega uma outra avenida que não te levará mais para o Rio de Janeiro. Vai te levar para onde, por exemplo? Você retorna. Você vai na contramão. A fuga sempre irá na contramão. Você sempre vai desvirtuar do caminho original. Aí você pega um outro caminho, por exemplo, que te leva ao Paraná. Em vez de você subir, você desce. Para quem está em São Paulo, você tem que subir ao Rio de Janeiro. Não, mas eu não quero. Você desce então. Você sai do Sudeste e você vem para o Sul. O primeiro estado sul de São Paulo, saindo de São Paulo, é o Paraná. Depois vem Santa Catarina, depois vem Rio Grande do Sul. Ou seja, mas quando você deixa de lutar pela vida, você foge. Foi o que aconteceu com Elias. Elias desistiu por algum momento de fazer com que a nação voltasse a adorar o único Deus. O que ele faz? Eu vou fugir. Eu não vou mais ficar nessa luta. Eu não vou mais continuar o meu chamado. Eu vou parar de viver. Aí o que ele faz? Ele foge. E quando uma pessoa foge, aí vem o terceiro sintoma. A pessoa se isola. A pessoa quer viver de forma isolada. Foi o que aconteceu com Elias. Elias se isola. Um outro efeito da depressão. A pessoa ela tem aquele sentimento de autopiedade, que a psicologia chama de autocomiseração. Quando Elias disse, só eu fiquei como profeta, só restou eu, Eliarro. O que ele estava demonstrando ali? Autopiedade. Ele estava demonstrando ali que só ele tinha ficado. Ele estava mostrando ali um sentimento, olha, estou sozinho. Tudo está contra mim. Tudo está contra a mim. Nada ao meu favor, mas tudo contra. Tudo impedindo para que eu prossiga na minha chamada, na minha vocação. E aí o anjo chega para ele e diz, Elias, você não está só. 7.000 ainda não se renderam. Mas a depressão, ela faz isso, ela tira você do foco. Você para de lutar. Você foge. Você se isola. E você deseja a morte. Ele sentou debaixo de uma sombra, uma sombra fresca, muito boa, e ele falou, aqui eu esperarei a morte. Um homem que estava na ativa, que estava lutando, que estava profetizando, que estava lutando pela vida, pelo seu sonho, pelos seus ideais, ele desiste, ele senta, ele para, ele estaciona. E ele deseja o que é a morte. Toda pessoa que está em depressão, que está entrando em depressão, ele apresenta esses sintomas. Ele para de desistir da vida. Ele não tem mais sonhos. Estudar para quê? Trabalhar para quê? Lutar para ter uma casa? Para quê? Ele se isola. Geralmente esse tipo de pessoa não gosta de viver em sociedade. Ele se isola. Tem pessoas que com depressão tão profunda que entram num quarto e não quer ver nem a luz. Não gosta nem que acende a luz. Imagine a luz do dia, a luz solar. Ele quer viver o que? Naquele estado de isolamento profundo. Ele entra naquele estado introspectivo. É só ele. Ele vive o mundo só dele. Ele esquece que existe um mundo todo ao seu redor. E que esse mundo à sua volta pode lhe favorecer. Tem algo para ele. Mas ele desiste. O paciente, eu vou usar o termo paciente por quê? Porque depressão é doença. Depressão é doença. O paciente que sofre de depressão simplesmente não quer mais viver. A vida para ele é tão pesada que ele desiste o quê? De parar de viver.
Mas como eu disse que a depressão é uma doença, e aí eu vou usar um princípio da medicina. Para me curar certa doença, eu preciso descobrir que doença eu tenho. Você vai no médico. Antes de tomar um remédio, o que você tem que saber? Qual é o diagnóstico? Qual é a doença? Após o médico descobrir a sua doença, ele vai fazer o quê? Uma receita médica. Está com dor de cabeça? Toma esse remedinho. Está com febre? Toma um dipirona. Ou seja, primeiro você descobre o que você tem, para depois aplicar o remédio. A depressão é a mesma coisa. Nós precisamos descobrir primeiro o que nós temos, para depois entrar com a cura. A depressão é a mesma coisa. Nós precisamos saber se estamos em depressão ou não. Se você tem todos esses elementos, se você conhece uma pessoa que tem todos esses elementos, ele está precisando ser curado. Porque uma pessoa em depressão afeta tanto o físico, geralmente são pessoas que andam cabisbaixo, pessoas que não levantam os olhos e olham para frente. Você conversa com ele, ele nunca olha no seu olho. Ele nunca olha no seu olho. Ele sempre tem aquela ideia de autopiedade. Ele sempre está cabisbaixo, curvado. Ele se curva. Ele nunca fica ereto. Sempre curvado, cabeça baixa. Ele sofre no estado psíquico. É uma pessoa pessimista. Tem sempre o sentimento de culpa. Tudo que está acontecendo é por causa dela. É por causa dele. Ele sofre na esfera social. Ele desinteressa por tudo. Por exemplo, vou parar de trabalhar. Ou seja, ele deixa de viver em sociedade. Foi aquilo que eu falei da fuga e do isolamento. Ele deixa de trabalhar, por exemplo. Ele deixa de ir à escola. Ele deixa de se comunicar com seus amigos. E ele deixa a Deus. A espiritualidade dele não é tão boa. Um cristão que entra em depressão, ele desiste da sua vocação de ser crente, de ser um servo autêntico. Ele desiste de lutar pela vida. Ele para de orar. Ele para de jejuar. Ele para de ler a Bíblia. Elias teve todos esses sentimentos. Elias foi um homem como nós. Como diz Tiago, ele tinha as mesmas paixões. Ele era um homem como eu, como você. Às vezes você chora. Às vezes você fica triste. Às vezes você olha e diz, parece que tudo está contra eu. Talvez você possa estar entrando em depressão. Mas qual é a finalidade minha? Qual é a finalidade nossa dessa aula? É mostrar para os nossos alunos, é mostrar para você que existe cura. Como Deus curou Elias. Elias que ele estava com medo. Elias que se decepcionou-se. Por quê? Elias estava acreditando que com a morte daqueles 850 profetas e pela aquela intervenção divina através do fogo, Acabe iria se sensibilizar. Mas não aconteceu. Aquela grande proeza endureceu o coração de Acabe. Jezabel quis matá-lo. Ou seja, aquele fato agravou ainda mais o sentimento de Elias. Aquele fato agravou ainda mais o sentimento de Acabe e de Jezabel. Ou seja, em vez de produzir avivamento, contrição, produziu mais ódio e mais rancor. O que aconteceu? Elias se decepciona. É como se ele estivesse dizendo, oh Deus, eu pensei que Acabe e Jezabel iriam se converter, mas olha, eles querem matar-me.
ele sentiu medo, o que ele faz? Ele foge, ele se isola, ele tem aquele sentimento de autopiedade e ele deseja a morte. Mas eu quero dizer uma coisa, que mediante a depressão, Deus quer falar contigo. Mediante a depressão, existe providência de Deus. A Bíblia diz que Elias estava debaixo de um zimbro. O anjo chega para Elias e diz: Elias, levanta-te e come. O que você vai mostrar para a tua classe, professor? Que em meio à depressão existe uma providência de Deus. Deus quer que você se levante, que você olhe para o alvo, que você se alimente. Por quê? Porque longo será a tua jornada. Querido, existe cura para a depressão. Elias foi curado. A Bíblia diz que Elias se levanta e come. Deus estava curando Elias, tanto na parte física como na parte espiritual. Por isso que a depressão é uma doença e precisa ser curada. E quem é que pode curar a depressão? Jesus. Quem é que pode curar a depressão? O Espírito Santo de Deus. Ele tem poder, ele é capaz para fazer isso. E ele quer fazer. E eu lhe digo mais, ele vai fazer por ti, pela tua classe, pelos teus alunos, a cura espiritual dessa doença. Então enfatiza na tua classe que homens de Deus passaram por momentos depressivos, que você que está passando por esse momento não se sinta inferior a ninguém, porque se o próprio Yeshua, se o próprio Messias, se o próprio Mashiach, ele sofreu esse momento de depressão, ainda que foi talvez não no seu ponto ápice da depressão, mas ele naquele momento ele estava assim em depressão. Você também passará por isso. Mas sabe por que ele passou? Ele quis experimentar essa experiência para ele te curar hoje. É por isso que ele passou este momento. É por isso que no Getsemane ele quis sentir o que é ser pressionado. Por quê? Porque ele quer liberar cura para você hoje. E se você acreditar na palavra de Deus, Deus está enviando cura para você. Deus está enviando cura para a tua família. Deus está curando a tua alma. Você que parou de lutar, Ele está te dando visão de águia neste momento. Você que desistiu da vida, Ele está te dando motivo suficiente para você lutar. Sabe por quê? Porque grande é o projeto de Deus. Grande é aquilo que Deus tem para a tua vida. Grandes são as promessas. Grande é o teu chamado. Grande será a tua caminhada. Então o que Deus colocou eu aqui como uma voz profética para você, e vocês professores como vozes proféticas nas suas classes? Vamos fazer dessa aula uma aula profética. Deus tem cura para a depressão, e para aqueles que ainda acreditam, para aqueles ainda que desejam cura, Deus vai entrar com cura. Deus vai entrar com uma grande providência. Você vai levantar e vai comer e vai caminhar. Queridos, eu quero agradecer pelos acessos. Eu quero agradecer por essa aula tão maravilhosa. E que você, professor, coloque isso na sua classe. Coloque isso, transmita na sua classe. Que Deus tem cura para os seus alunos. Deus tem uma palavra de restauração para vocês. Até semana que vem, e que Deus continue abençoando a todos.